O novo capítulo de Jujutsu Kaisen trouxe uma revelação bombástica, que o Satoru Gojo está ainda mais forte do que todos pensavam, que ele pode ter balançado a estrutura de poder no mangá com a sua nova habilidade. Mas como isso é possível? Como alguém que já estava no topo da hierarquia de poder em Jujutsu conseguiu ficar ainda mais forte? Isso e muito mais você vai descobrir agora nessa análise completa do capítulo 321 de Jujutsu Kaisen. O capítulo começa com Kusakabe perguntando aos alunos se eles já tinham recebido algum golpe sério do Gojo, ou seja, ele estava falando dos efeitos de um soco azul do feiticeiro. Isso é uma referência direta ao capítulo 222, onde ele tenta agarrar o Gojo e leva um sacode dele. Sendo bem sincero, ele teve até sorte de não perder a consciência ali mesmo, pois o Satoru estava sem a venda e não esperava um ataque naquela hora. E o Kusa fez o equivalente ao Naruto atacando o Kakashi com Sharingan. Inclusive nesse mesmo capítulo, o Gojo fala que o Kusakabe já deveria ter se acostumado com aquilo, dando a entender que o tempo e a experiência de receber seus golpes podem de alguma forma fazer qualquer feiticeiro se adaptar e até se acostumar com eles. Depois da pergunta, todos respondem que nunca conseguiram sequer encostar no Satoru, mas todos já sentiram os efeitos do contra-ataque esmagador do Sensei. E o Yuta ainda completa dizendo que por causa do ilimitado, seria quase impossível vencer o Gojo no mano a mano. Só que isso é meio contraditório, porque existe um feiticeiro ali entre eles que antes da luta do Gojo contra o Sukuna, conseguiu se embater no Satoru, sem sentir nada, mas porque ele deixou. Aqui temos a primeira informação interessante do capítulo, pois o Kusakabe explica que os socos do Satoru não só são extremamente fortes, como eles ainda carregam traços de energia amaldiçoada. Em outras palavras, os socos dele incorporam a técnica azul e faz com que o golpe absorva repetidamente o espaço ao redor, no momento do impacto. É como se fossem os socos do Blast lá em One Punch Man, que chegam ao ponto de quase dobrar o espaço apenas com seus punhos. Essa habilidade, que é a junção do azul com a energia amaldiçoada, é como se fosse a manifestação mais pura do azul ilimitado. E com ela, o Gojo consegue trazer temporariamente energia negativa a essa realidade, produzindo uma atração magnética tão forte entre o seu golpe e o alvo, que simula o poder de sucção de um buraco negro. Agora imagina ser atingido constantemente por isso. Agora você entende a reação de enjoo e náuseas descrita por todos ali presentes. Lembrando que todos os feiticeiros ali já são de nível avançado, então eles terem esses efeitos não é pouca coisa. Parece que o único que conseguiu sobreviver a uma trocação com o Gojo usando esses golpes foi o coitado do Miguel. Só que se você reparar bem naquela luta, o Satoru não só estava se segurando, como a maioria dos golpes eram tapas ao invés de socos. Mesmo assim, o cara merece o mérito por ter segurado o feiticeiro mais forte por quase 10 minutos e ter vivido para contar a história. Embora essa revelação, que mostra o segredo por trás dos golpes do Gojo, tenha sido dada aqui nesse capítulo e tenha sido vendida como uma embalagem de novidade, eu fiquei com a sensação de que eu já tinha visto isso em algum capítulo da obra, então fui procurar. No capítulo 14, na luta Gojo vs Jogo, o vilão analisa muito bem que existe muito mais coisa por trás do golpe do Gojo, e que esse ataque está cheio de energia amaldiçoada. Lembrando que o Jogo tinha poder equivalente a 8 dedos do Sukuna. Já no capítulo 65, ele afirma com convicção que os golpes físicos do Gojo naquele estágio seriam mais que suficientes para eliminar todo o grupo dele, caso lutassem. Lembrando que o Jogo não só foi atingido pelos efeitos do Mugen, como levou bastante tempo para se recuperar. Esses efeitos são tão nocivos que é difícil curá-los totalmente, mesmo para um feiticeiro que usa a técnica de maldição reversa. E isso faz bastante sentido, quando lembramos que o Gojo recomendou ao Yuji que ele focasse sua energia amaldiçoada em uma arma, para evitar os efeitos de seu punho divergente. O Aoi até fala um pouco disso durante o festival de intercâmbio, depois de lutar contra o Itadori. Porém, nesse momento, o Yuji lembra de uma cena onde o Nanami adverte que se ele quer se tornar um feiticeiro de primeira, não deve se comparar com o Gojo em nenhuma situação, porque o seu sensei era alguém fora da curva. Muita gente se pergunta por que o Gojo não usa o flash preto, como o Itadori, já que ele domina com perfeição esse tipo de aplicação de energia em todas as formas. Só que a verdade é que ele não precisa. Só para entender, o flash negro é uma técnica poderosa, bem difícil de ser dominada, mas que é capaz de mais que dobrar a potência de um ataque, quando se acrescenta energia amaldiçoada no espaço de um microsegundo daquele golpe. O fato do Satoru conseguir estar na prática, acertando seu inimigo o tempo todo com seus golpes críticos, faz ele não ter necessidade de usar tal artifício contra os outros. Em outras palavras, enquanto outros feiticeiros se esforçam tanto para dominar o flash preto e só podem usar ele de uma forma limitada em uma luta, para o Gojo, fazer algo parecido constantemente é até normal, o que pode explicar o fato dele tirar tanto sarro na cara dos outros feiticeiros. Afinal, o cara é o prodígio entre os prodígios de Jujutsu. Enquanto isso, vemos o Satoru provando tudo isso, dando o maior sacode no Sukuna. O Satoru se move tão rápido que começa a criar pós-imagens dele mesmo. Nada que o Saitama não faria com frequência lá em One Punch Man. Mesmo assim, fica nítido que na trocação o Gojo é superior ao Sukuna,
pelo menos nesse momento. Isso é algo bem interessante, porque o Satoru parece ter evoluído enquanto estava selado, como se ele tivesse evoluído todos os seus poderes por lá. E eu até vou trazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas parece que o Sukuna também começa a perceber isso, à medida que os dois vão lutando. Vale lembrar que o Gojo não está indo com tudo, pois eu tenho certeza que ele não quer ferir o Megumi, o que poderia até deixar ele em desvantagem, se ele não fosse alguém que é capaz de superar os seus próprios limites. Porém, a força do Sukuna também não deve ser ignorada. O Rei das Maldições, conhecido por ser o mais forte de sua era e um lutador excepcional, não só foi capaz de enfrentar o Gojo de igual para igual, como aprendeu e usou o Mahoraga, o Shikigami do clã Zenin, de uma forma que o Megumi jamais conseguiria usar, e é por causa desse monstro que ele ainda está vivo na luta. Sobre isso, muita gente diz que o Sukuna trapaceou na luta, usando tanto as memórias do Itadori quanto o Mahoraga para evitar o vazio imensurável do Satoru. Mas o próprio Gojo também usou da ajuda do Guitarrinha lá no começo da batalha, para dobrar o seu ataque. Então ninguém está isento de ajuda nessa. E pode apostar que antes dessa batalha acabar, o Gojo ainda vai dar um jeito do Itadori entrar nessa e ajudar ele. Pode anotar aí. Só que pra mim, essas coisas nem chegam a ser trapaça. Os dois só estão usando as armas que têm no momento, a fim de vencerem uma batalha decisiva pelos seus próprios propósitos. Quanto ao Sukuna, é como eu disse na análise passada. Se ele tiver que usar uma criança para atingir os seus objetivos, ele vai usar, porque ele não tem escrúpulos. E é isso que pode deixar o Satoru na corda bamba, já que o Ryomen sabe que o seu oponente não vai acertar ele em cheio por causa do Megumi, e pode apostar que ele vai usar dessa brecha para vencer. Voltando ao capítulo, o Sukuna parece entender perfeitamente as cartas que tem, como o Mahoraga, que se adapta sempre que recebe um ataque, girando o leme para confirmar isso. Mas o que a gente não sabia é que essa adaptação necessita de mais requisitos para acontecer. Gojo percebe que toda vez que o Sukuna toca nele para um ataque, usando a amplificação de domínio, a roda do Mahoraga fica escura, e isso interrompe a adaptação. E como o vilão não parece conseguir usar mais a expansão de domínio, o Gojo chega à conclusão que isso só pode significar que a parte danificada do seu cérebro é aquela que guardava as técnicas de barreira. Na verdade, isso até é óbvio. Até summonar o Shikigami, o Sukuna vai se limitar apenas ao combate físico, amplificando seu domínio, enquanto o Satoru usa golpes normais para evitar que o Mahoraga se adapte às suas técnicas mais fortes. Só que isso está prestes a mudar, pois a invocação do Mahoraga deixa o Satoru em desvantagem total, e ele sabe disso. Por isso, a partir de agora, ele não só precisa acabar com a luta rápido, como deve fazer isso antes da adaptação do Shikigami. E o Sukuna também não está gostando de ver a cara de convencido do Gojo, e ele também odeia impasses. Por isso, ele vai procurar acabar com a luta rapidinho, antes mesmo de precisar do Mahoraga. E assim, a batalha vai escalonando para o seu ápice. O Kusakabe até fala que o Mahoraga pode não ter se adaptado ao vazio imensurável do Gojo pela quinta vez, mas o meu palpite é que o Satoru desbloqueou uma nova habilidade, até então desconhecida por todos, o poder de evoluir o seu próprio domínio. E ele pode ter feito isso durante o tempo que ele estava selado, já que não sabemos ao certo quanto tempo ele passou por lá, já que o tempo dentro daquele artefato se passa de uma forma totalmente diferente da do mundo real. Mas simplificando, ele parece querer não revelar a carta que tem na manga, que pode fazer com que ele vença o Sukuna. Satoru diz ao Sukuna que a roda do Mahoraga sobre sua cabeça precisa rodar 4 vezes antes do Shikigami se adaptar ao seu Mugen, e que até agora ela só girou uma vez. Isso até poderia soar como uma desvantagem para o feiticeiro, mas para alguém que controla os golpes que dá e tem a consciência da próxima jogada do inimigo, eu diria que quem está em total desvantagem aqui é o Sukuna, pelo simples fato de que não é tão bom depender das ações de um oponente tão imprevisível para sair na vantagem. Claramente, os dois estão se divertindo nessa luta, e o sorriso deles mostra isso, tanto que isso faz até os alunos se questionarem se o Gojo tinha esquecido do Megumi, só que ele não esqueceu do próprio filho, e pode ter certeza que ele tem algum plano para salvar o Megumi, antes mesmo que essa batalha acabe. Porém, vencer o Rei das Maldições não vai ser algo tão fácil de fazer na prática, ainda mais porque o vilão ainda tem algumas cartas na manga, como o presente dado pela Yorozu, que tanto pode ser uma arma como até um veículo de fuga para a alma do Sukuna, caso ele perca. E é claro, o próprio Mahoraga. Outro detalhe interessante que vale a pena trazer aqui é que o Sukuna também pode danificar aquela parte do seu cérebro para recuperar uma técnica esgotada, já que ele aprendeu isso vendo o próprio Gojo fazer isso contra ele. Curtiu o conteúdo? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!